Alunos, vamos hoje para a quarta questão de cálculo estequiométrico. Hoje vamos resolver a questão 59 do Enem 2012, caderno azul. Essa questão fala sobre uma campanha do Japão contra o aquecimento global, que tem o slogan que é o seguinte: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. Qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos, como ele deu o exemplo aí na questão, como diminuir a queima de gás de cozinha. Como sempre, estou assinalando aqui de amarelo as informações importantes para resolver essa questão. O objetivo dessa campanha é reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia. A ideia que a questão nos deu para reduzir a quantidade de CO2 foi a queima do gás de cozinha. O problema nos diz, considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, nos deu a fórmula molecular do butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de... Aí nós teremos que fazer os cálculos para descobrir qual é a massa de butano que deve deixar de ser consumida para emitir 1 kg de gás carbônico a menos por dia. Ressaltando aqui que o problema é a massa do butano em quilograma. Agora nós vamos lá para o papel para desenvolver essa questão. A forma que a questão nos deu como alternativa para reduzir a emissão de CO2 foi diminuindo a queima do gás de cozinha, porém a questão falou para considerarmos que o gás de cozinha é composto apenas pelo butano, fórmula C4H10. O objetivo da questão, então, será montar a equação de combustão completa do butano, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Aqui estão as informações importantes do problema. O objetivo, a meta diária da campanha é reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir em 1 kg a quantidade de gás carbônico emitido. Para isso eu tenho que diminuir o uso do butano, do gás de cozinha. Ou seja, quantos quilos de gás de cozinha eu tenho que deixar de usar, deixar de queimar para diminuir a emissão de gás carbônico em 1 kg. Para realizar os cálculos, o problema nos deu a massa molar do gás carbônico e a massa molar do butano. 44 gramas por mol e 58 gramas por mol. Todo problema de cálculo estequiométrico precisa de uma equação química. E a equação química a ser montada nessa questão é a combustão completa do butano. Então vamos lá, o que é uma reação de combustão? Reação de combustão é a reação de uma substância, que no nosso caso foi o butano, com oxigênio. Como a combustão do problema é completa e a substância que está sendo queimada, o combustível, tem apenas carbono e hidrogênio, os produtos dessa reação serão gás carbônico e água. Acabei de fazer aqui o primeiro passo, que é montar a equação. Agora vamos para o segundo passo, que é balancear essa equação química. Balancear é deixar as quantidades dos elementos químicos iguais dos dois lados da seta. Como eu tenho 4 carbonos aqui no butano antes da seta, eu preciso de 4 carbonos após a seta. Venho aqui na frente do gás carbônico, coloco o índice estequiométrico 4. O butano apresenta 10 hidrogênios. Com isso, eu também tenho que ter 10 hidrogênios após a seta.
Então vou na molécula de água e coloco o índice estequiométrico 5. E fico com 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Está faltando balancear apenas o oxigênio. Após a seta eu tenho um total de 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais 5 vezes 1, 5 oxigênios. 8 com 5, 13 oxigênios, então também tenho que ter 13 oxigênios antes da seta. Vou colocar o índice estequiométrico no O2, 13 sobre 2. 13 sobre 2 vezes 2, dando um total de 13 oxigênios. Acabamos de fazer então o passo 2, que é o balanceamento da equação química. O passo 3 é estabelecer a proporção de número de mols entre as substâncias envolvidas no enunciado, que foram o CO2 e o butano. Vou na equação balanceada e vejo a proporção de número de mols entre essas duas substâncias. Vejo que a proporção de número de mols entre elas é de 1 mol de butano para 4 mols de gás carbônico. Agora vem o passo 4, que é montar a primeira linha da regra de 3, transformando essa proporção em número de mols para as unidades que nós precisamos. Transformei esses números de mols para massa, porque está nos pedindo a massa do butano e nos deu a massa do CO2. Fiz essa transformação utilizando as massas molares. 1 mol de butano corresponde a 58 gramas e 4 mols de gás carbônico, 4 vezes 44 gramas. Quinto passo é montar a segunda linha da regra de 3 com o dado fornecido no enunciado e o dado pedido no enunciado. O problema é saber qual a massa de butano tem que deixar de ser queimada para diminuir em 1 kg a massa de CO2 emitida. Uma vez montada a regra de 3, agora é só fazer as contas e achar a resposta correta. X vai ser igual a 1 vezes 58 dividido por 4 vezes 44. Tá? Coloquei aqui. Posso simplificar 58 por 4. Vou dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, vai dar 29 por 2. A conta que eu tenho que fazer, 29 dividido por 88, que vai dar aproximadamente 0,33 quilogramas. Resposta em quilogramas, porque X está relacionado com uma massa de CO2 em quilogramas. Resposta correta, letra B. Tranquilo, galera? Perfeito? Beleza, então, daqui a pouco vem a próxima. Um abraço aí e obrigado pela atenção.